Pela primeira vez na história, 3 mulheres são candidatas à presidência do Brasil: Dilma Rousseff, Marina Silva e Luciana Genro. As pesquisas indicam que 2 delas vão para o segundo turno, ou seja, o Brasil deve continuar tendo uma mulher como presidente. Faz apenas 82 anos que a mulher brasileira conquistou o direito de votar, no mesmo ano em que foi eleita a primeira mulher para deputada federal, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz. E em 1986, foi eleita a primeira mulher governadora, Yolanda Fleming, do Acre. E em 97, o Congresso Nacional revisou os sistemas de cotas na legislação, obrigando os partidos a inscreverem, no mínimo, 30% de mulheres nas chapas proporcionais. A mulher na política é o tema desta edição do Diálogos. E para conversar com a gente sobre o assunto está aqui a professora da PUC Campinas e doutora em Sociologia, Estela Godoy. Estela, muito obrigada por comparecer aqui. Prazer, Verena. Estela, quando a gente pensa no processo de inserção da mulher na política, parece tudo muito linear e ordenado. Foi assim mesmo que aconteceu? Não, não foi. Se a gente pensar, inclusive, que a luta das mulheres pela inserção na política é parte de uma luta maior, né, das mulheres de inserção em vários âmbitos da sociedade que estavam negados a ela ao longo da sua história. A gente percebe, estudando, né, o processo então dessa emancipação feminina, como ele foi cheio de avanços e de retrocessos, né? Sobretudo se a gente amplia a pensar esse papel das mulheres, não só dentro do Brasil, se a gente pensar, inclusive, para fora do Ocidente, como ao mesmo tempo a gente vê no Ocidente as mulheres ganhando espaço na política, e a gente vê em lugares como o Afeganistão, né, ainda as jovens mulheres estando sendo negado para elas o direito até à escolaridade, né, como aconteceu em 2009, uma série de ataques que foram uma retaliação a esse direito recém-conquistado pelas mulheres afegãs, né, de estudar, né, que é um direito que para a gente já está tão consolidado, né. Então, esse processo de luta das mulheres, de emancipação da mulher na sociedade, de construção de uma igualdade de gênero, ele não se deu de modo ordenado nem linear, né, porque o que a gente vê é um processo cheio de contradições, de paradoxos, né, e de um movimento que o tempo todo avança, mas também estaciona ou retrocede em alguns sentidos. E a inserção das mulheres na política obedece mais ou menos essa dinâmica do movimento conjunto, né, da emancipação feminina. E é uma consequência do movimento feminista mesmo, né? Com certeza. A gente nunca pode pensar isso, essas conquistas, né, de espaços, né, da mulher, por exemplo, na política, no mercado de trabalho, até no meio acadêmico também, em carreiras que antes eram consideradas carreiras mais masculinas. Isso, de modo algum, foi dado de presente para as mulheres, né? Isso é parte de um processo, de uma construção, de uma luta delas que é bastante antiga ao longo da história, né? E que foi, até de certo modo, essa luta ela foi silenciada, ocultada pelas narrativas oficiais da história e da ciência, que deram mais destaque aos personagens masculinos nessa luta. Ainda prevalece essa tônica, até no mundo científico, né? Quando a gente pensa na mulher, o direito ao voto parece uma coisa muito natural hoje em dia, né? Mas nem sempre foi assim. Como que se deu essa conquista ao direito ao voto aqui no Brasil? Então, aqui a década de 30 foi um momento, em 32, que houve um decreto-lei, né, que na verdade fez um remendo aí na Constituição, permitindo que as mulheres passassem a votar. Mas ainda em 32, elas votavam com restrições, elas tinham que estar tutoriadas ainda por um homem, né? Vai ser a partir de 34 em diante que essas restrições foram sendo tiradas, né? Mas, se eu não me engano, acho que só a partir da década de 40, não me lembro a data precisa, o ano preciso da década de 40, que esse voto passa a não ser mais obrigatoriedade apenas dos homens, passa a ser obrigatório também às mulheres o voto. Então, aos poucos, elas vão sendo reconhecidas como cidadãs, né, que têm direitos e possibilidades de atuar na política, né? E só que sim, em 30 isso começou a se concretizar no mundo jurídico, né? As primeiras iniciativas de constituição de um partido republicano, por exemplo, no Rio de Janeiro, é de 1910, de uma professora do Rio de Janeiro que fundou um partido republicano. Depois, em 1918, teve um outro processo interessante também, que uma bióloga, uma mulher também, montou um partido mais de emancipação feminina.
Então, em 30 isso começa a se realizar no plano da igualdade formal, né? Mas é um processo de luta que no Brasil inicia-se aí no início do século XX, mas no mundo a gente diria que as primeiras feministas estão localizadas ainda dentro do movimento iluminista. As feministas francesas, elas atuaram aí lado a lado com Rousseau, com esses grandes nomes do movimento iluminista. E para falar sobre a ação política das mulheres em Campinas, nós vamos ver uma reportagem da repórter Caroline França. A primeira eleição para a Câmara Municipal de Campinas aconteceu em 1798, mas só 151 anos depois foi eleita a primeira mulher, Silvia Simões Magro, e desde então pouco mudou no Legislativo. Desde 1949, Campinas teve 14 vereadoras em exercício. Atualmente, apenas uma exerce o cargo. Eleita em 2012, Neuza do São João atualmente é a única vereadora em Campinas e está de licença para sua campanha como candidata a deputada estadual. E mesmo com a cota de gêneros, é impossível não perceber o número insuficiente de mulheres durante uma sessão da Câmara. A ex-vereadora de Campinas, Marcela Moreira, dá sua opinião sobre as cotas. Os partidos, na verdade, só procuram mulher um ano antes de ter eleição para cumprir a cláusula, né, que obriga a ter 30% de gênero, que na verdade não é 30% de mulher, porque se hoje eu quiser construir um partido de mulheres no Brasil, para que eu pudesse sair candidata, pudesse ter uma chapa de candidaturas, eu teria que garantir 30% de candidatos homens. Né? Então, na verdade, os partidos eles buscam as mulheres para atender a essa exigência. Como você pode perceber, a mulher que faz política hoje, ela vai contra a corrente, ainda hoje. Uma das razões para o distanciamento das mulheres dos cargos políticos é o preconceito. Existem diversos fatores que fazem com que a mulher não esteja na política. Eu acho que a primeira coisa é uma construção social que a mulher recebe desde pequena para estar no mundo privado e não no mundo público, né? Então a mulher ela é incentivada a estar cumprindo 3 papéis sociais, sendo dona de casa, sendo esposa e sendo mãe. Existe pouco tempo para que ela saia da esfera privada do lar para estar na esfera pública da rua, do coletivo, dos partidos, dos sindicatos, das associações. Como podemos ver, a lei de cotas é uma das maneiras de tentar inserir a mulher no cenário político. Você acha que isso é uma forma efetiva de colocar a mulher no cenário? Eu concordo com a fala da vereadora, né, dessa matéria que a gente acabou de assistir, que a gente tem que pensar para além apenas dessas regras que se criam, né, de cotas e de tentativa de certas, entre aspas, de reservas de vagas, né? Acho que uma mudança efetiva de inserir mais as mulheres na política passa em um processo de construção de mudança do significado dos papéis sociais atribuídos aos gêneros, né? Ao gênero feminino e ao gênero masculino, né? Então, nós temos que nos perguntar por que as mulheres participam tão pouco da política, né? Basta apenas reservar vagas ou é necessário criar uma espécie de sociabilidade, de educar os jovens, homens e mulheres, né? Para subverter um pouco esses papéis que a dominação patriarcal atribuiu aos homens e às mulheres, né? Então, por que as mulheres participam menos do espaço da política do que os homens, né? Há uma série de fatores, mas um deles que é estruturante, né, é a própria condição da mulher, né, na divisão sexual do trabalho, né? Isso remete à história toda do processo até de humanização do homem na sua passagem aí do estado de natureza para o estado cultural, em que os trabalhos reprodutivos da maternidade, da reprodução física mesmo, dos cuidados domésticos, sempre foram atribuídos às mulheres, né? E nessa divisão sexual do trabalho, aos homens foi atribuído a atividade do trabalho produtivo fora do lar, né? Do trabalho político também. Então, para assegurar uma maior participação, não basta apenas mecanismos formais como esse das cotas, né? Mas toda uma revisão mesmo no processo de construção dessas identidades de gênero, né? As mulheres ainda hoje estão bastante convencidas, grande parte delas, de que não são capazes de executar um bom trabalho nesses espaços considerados masculinos, né?
Então é necessário empoderá-las também dessa capacidade, né? Fazê-las entenderem a sua capacidade e criar condições efetivas na sociedade para que elas possam participar desses espaços. Você acha que a gente está distante disso, desse pensamento, dessa mudança de pensamento? Eu acho que as novas gerações estão apontando, pelo que eu tenho observado nos meus trabalhos na universidade, né, eu até dentro dos movimentos sociais, que estamos caminhando nesse sentido. Mas ainda, eu acho que prevalece muito na sociedade um imaginário de que o espaço da política não é exatamente o espaço natural onde as mulheres vão desempenhar bons papéis, né? E para a gente ver o que as próprias mulheres pensam sobre a participação feminina na política, a gente fica agora com o quadro Mulher Fala. Não sei, muita mentira. Mas você acha que os homens são diferentes? Sim. Os homens agem com mais atitude. Eu acho assim, tenho certeza que as mulheres, elas estão muito bem na política, tem que continuar. E vou continuar votando nas mulheres. E se depender de mim, senador, governador, seria todas as mulheres. Nós somos a maioria. Nós somos a maioria, nós temos que ter o direito de estar ali presente também. Precisaria mais, né? Mais mulheres, mais atitude perante os homens. Então, eu estou meio desacreditada, eu não vou votar em mulher nesse ano. Eu acho que a mulher na política, ela amplia o debate, ela pode trazer muitas coisas interessantes. A gente já está cansado da mesmice lá, né? Então eu acho que está na hora da mulherada começar a se colocar. Você se sente representada pelas mulheres que estão na política hoje? Eu acho que algumas têm propostas interessantes, falam coisas muito coerentes, eu gosto, mas o número é muito inexpressivo ainda. Eu acho que a mulher brasileira ela tem muito mais para dar do que está aí. Já é um começo, né? Como a gente pode perceber, até as próprias mulheres têm um preconceito quando se trata sobre a mulher na política. Qual que é a origem disso? Da onde surge esse preconceito que parece que a gente nasce com ele? Dentro da literatura, da teoria social, não há uma definição exata de data de quando começa isso que a gente chama, esse sistema de dominação, né, de opressão sobre as mulheres, que nós chamamos de patriarcado. Alguns teóricos dentro da teoria social definem esse sistema de opressão contra as mulheres como patriarcado. Há algumas leituras nessa busca das origens desse preconceito, então, e portanto das origens do próprio patriarcado, que seria um sistema social de cerca de 7.000 anos já de existência, né? Então, anterior à própria organização social capitalista, né? Acontece que com o capitalismo, esse sistema de opressão sobre as mulheres, ele se articulou muito a esse sistema mais antigo de opressão, né? E o que a gente vê hoje funcionando é um nó de 3 principais sistemas de dominação e de exploração, que é o capitalismo, associado com o patriarcado e com o racismo. Então, nessa matéria que vocês fizeram, é possível a gente perceber pelo relato de algumas das mulheres que aquelas que vivem essa tríade de opressão são mulheres ligadas à classe trabalhadora, por exemplo, as empregadas domésticas, são também descendentes de afro-brasileiras e são mulheres, né? Vivem essa tripla condição de dominação. Paradoxalmente, ao que a gente poderia imaginar, a vivência dessa tripla condição de dominação lhes coloca uma consciência maior sobre o processo que as atinge, né? Sobre o processo que as oprime. Então, reconstruir a história exata do início, né, desse processo de dominação sobre as mulheres, a gente não tem exato, mas o que nós sabemos dentro da teoria social é que ele esteve localizado mesmo no processo de socialização das mulheres dentro da família, dentro do mercado de trabalho, atinge todas essas esferas, né? Foi uma distribuição de papéis, né, e uma divisão sexual do trabalho que foi colocando as mulheres em condições de inferioridade em relação aos homens, né? Então é um sistema bastante antigo e que, por isso, de tão difícil resolução, né, de tão difícil subversão em pouco espaço de tempo. Estamos no meio desse processo de construção de uma igualdade de gênero, né? E no meio desse processo que é cercado de contradições, você acha que ter uma mulher como presidente, vamos ter provavelmente 8 anos seguidos de mulheres como presidente, muda alguma coisa? Mudou alguma coisa?
Eu acho que ele, mais do que ele mudar alguma coisa, ele expressa uma mudança, né? Eu acho que expressa já um pouco essa mudança de associação, né, do feminino a todos aqueles trabalhos restritos ao mundo privado, né? Agora, por si só, ter uma mulher não resolve o nosso problema, porque quando a gente pensa em igualdade de gênero, a gente não está pensando apenas as diferenças do sexo biológico, homem e mulher, né? Mas de uma construção social do que é o feminino e do que é o masculino. Então, eu penso que ter uma mulher do sexo biológico que fala em nome do masculino não resolve os nossos problemas. E considerando esse quadro político, você acha que a tendência é só avançar? É possível a gente ter um retrocesso? Eu acho que, se tratando de relações humanas e de um processo que é de luta e, portanto, comporta sempre contradição, né? O retrocesso sempre está no nosso horizonte, né? A gente tem que tentar ter uma perspectiva da história que não seja essa linear, né? O avanço dependerá, né, da efetividade dessa luta, né, do compromisso de homens e de mulheres na construção dessa igualdade de gênero e do entendimento da sociedade como um todo, de que a construção de uma sociedade perpassada pela igualdade de gênero não é um benefício apenas às mulheres, né? Porque aos homens também há um ônus grande também nesses papéis associados ao masculino, né? Então, eu acho que sempre pode haver retrocessos, mas eu acredito que da forma como vem caminhando, né? Pensando nesse processo eleitoral agora, que temos bastante representantes aí do universo feminino na política, acredito que continuará caminhando no sentido da construção dessa igualdade. Stella, muito obrigada pela sua participação. E é em meio de controvérsias e contradições que a gente encerra o Diálogos de hoje com um poema para ajudar você a pensar, sendo o homem e a mulher, como está sendo a sua participação na política de hoje. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.